Muitos restaurantes servem refrigerantes em copos contendo gelo e limão. Suponha que um copo de formato cilíndrico com as seguintes medidas: diâmetro 6 centímetros. Isso aqui eu já comentei em outras aulas nossa aqui preparatória para o Enem, que quando um exercício fala cilindro, isso, né, acho que a gente comentou bastante naquela aula que envolvia cálculo de círculo, né, tanto área como comprimento e tal. Quando ele fala lá diâmetro para a gente, automaticamente você já tem que lembrar que o diâmetro, né, ele tem a medida de 2 raios, tá bom? Então já marca ali no cantinho ou já destaca que o raio é igual a 3 centímetros, para você não confundir nada, né? Para não chegar lá na frente, aí você usar o 6 ali, que é um risco, tá bom? Então, isso é o primeiro detalhe desse tipo de exercício. Bom, então, o cilindro, ele tem as medidas lá, que é o copo, né, no caso, ele tem as medidas de 6 centímetros de diâmetro e uma altura de 15 centímetros. Destaquei elas aqui, beleza. Aí ele continua falando assim, ó, nesse copo, nós vamos colocar 3 cubos de gelo. Eu vou destacar esse 3, porque às vezes a gente esquece dessas quantidadezinhas que o Enem gosta de brincar com a gente, tá? Então, 3 cubos de gelo, cujas arestas medem 2 centímetros cada. E também 2 rodelas de limão cilíndricas, né? Com 4 centímetros de diâmetro. Olha lá de novo, né? Aparecendo o termo diâmetro aí para nós. Já vou marcar aqui que eu já sei que o raio é igual a 2 centímetros. Vou ficar esperto com esses detalhezinhos para eu não capotar. Então, ele fala que tem as 2 rodelas cilíndricas de limão com 2 centímetros de raio e 0,5 de espessura cada uma, que vai ser para nós já a altura do cilindro, que eu vou mostrar para você nos mínimos detalhes. Considere que, ao colocar refrigerante nesse copo, os cubos de gelo e os limões ficarão totalmente imersos. Quer dizer, vão afundar até lá, né? Aí ele coloca assim, use a aproximação de 3 para o π, que bonzinho que ele foi. E aí ele pergunta para nós, o volume máximo de refrigerante em centímetros cúbicos que cabe nesse copo, contendo sem esquecer daquele detalhe, né? São 2 rodelas de limão e 3 cubos. Vamos confirmar? Olha lá, ó, né? 3 cubos e 2 rodelas de limão, ok? Deixar bem frisado isso para a gente não esquecer deles lá. Então ele quer saber, né, qual é a quantidade de refrigerante que cabe. Bom, e uma ideia lógica, antes mesmo da gente entender quais são esses elementos aí, cara, é você sacar o que o exercício quer da gente. Então, primeira coisa é ter essa observaçãozinha aqui, ó. O que nós queremos calcular? Nós queremos aqui, nesse tipo de exercício, é saber o volume de refrigerante, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, o volume de refri, como que ele vai ser calculado? Então, essa tática que eu estou mostrando para você é muito comum para a gente aplicar nesses exercícios, tá? Por quê? Cara, se a gente for pensar bem, o volume do refrigerante vai ser, para nós ali, o tanto que cabe no copo, menos o tanto de gelo que ele ocupa, que é o espaço, né, que ele ocupa, o volume dele, porque volume é isso, é o tanto que um corpo ocupa no espaço. Então, se o gelo está lá, os 3 cubos de gelo estão lá dentro do copo, ele está ocupando esse espaço, cara, se eu calcular o volume que cabe ali dentro no copo, tirar o gelo e tirar o limão, sobra para a gente o que vai caber de refrigerante. Então, essa interpretaçãozinha, eu já vou deixar ela destacada aqui, que eu vou ter que calcular o volume do copo e tirar o volume do cubo de gelo. Ao invés de cubo de gelo, eu vou escrever assim, ó, o volume ocupado pelo gelo, que eu sei que são 3 vezes aquele cubinho lá, né, de 2 centímetros de aresta, e também vou ter que tirar o volume que o limão, que as 2 rodelinhas cilíndricas de limão ocupam. Então, eu já sei, eu já vou para o exercício já sabendo o que eu preciso fazer. Então, essa estratégia é legal porque você vai com mais confiança para resolver o exercício. Então, vem comigo, eu quero o volume de refrigerante. Vou primeiro calcular o volume do copo. Vou marcar aqui algumas observações que eu já destaquei. O raio dele, que é de 3 centímetros, tá lá, e a altura, que é de 15 centímetros. Vou destacar esses caras aqui. Por quê? Quando eu falo de cilindro e eu quero calcular o volume de um cilindro, eu uso uma formulinha muito conhecida, tá? Que é o volume do cilindro é fazer a área da base
vezes a sua altura. Sempre lembrando que um cilindro, ele vai ter em sua base um círculo, né? Então, a gente tem lá o raio, que eu já sei que é 3, e a área da base é calculada, a área do círculo é calculada por π vezes o raio ao quadrado. Então, o volume vai ser πr ao quadrado vezes h. Já destaca essa formulinha aí para você, tá bom? Então, essa formulinha já dita para a gente como que nós vamos calcular o volume do cilindro. E veja como que os exercícios de volume, eles geralmente são simples. Por quê? As fórmulas são básicas, as continhas também. Então, eu tenho todos os valores. Eu vou só substituir e fazer conta agora. Veja bem, o volume do cilindro vai ser igual. O π, que ele já falou que é 3. Olha lá, pediu para a gente usar 3 para aproximação do π. Ok. O raio que vale 3, então vai fazer 3 ao quadrado, e a altura que vale 15 centímetros lá. Ok, então fazendo essa conta, a gente vai ter assim, ó, 9 vezes 15, 9 vezes 15 dá 100, mais 35, 135 vezes 3 vai dar 405. Então, eu vou ter aqui que o volume do cilindro vai ser igual a 405 centímetros cúbicos, sem esquecer da unidade de medida também. Tá tudo em centímetros, olha lá, ó. Achei o volume do cilindro, tá? Então, no caso aí, o copo, né? Eu já sei, então, que o volume do copo é esse cara aqui, tá bom? Vou até colocar aqui, como a gente colocou ali antes na fórmula, né? Volume do copo. Maravilha, é o tanto que cabe ali dentro, se ele tivesse vazio de refrigerante. Agora, eu já saquei que eu vou ter que subtrair o volume das 3 pedras de gelo e subtrair também as 2 rodelinhas de limão, que são rodelinhas cilíndricas. Então, eu vou calcular aqui primeiro o volume do cubo. Eu já sei, lá do enunciado, que esse cubo que ele falou para a gente que é o gelo, ele tem 2 centímetros de aresta. Ou seja, lembra que a gente fez uma aula envolvendo volume de alguns prismas? Se você não lembra, dá uma olhadinha aqui no nosso canal, que tem várias aulas. Desde o comecinho do ano, a gente está aqui fazendo aula, preparando você para passar em medicina numa das 33 mais do Enem, tá? Então, dá uma olhadinha lá, tem várias aulas, entre elas, a gente trabalhou com volume. E aí, a gente lembra que o volume de um cubo, toda vez que eu precisar calcular o volume do cubo, basta pegar a aresta ao cubo. É fazer a área da base vezes a altura também, tá? É a área da base vezes a altura. Só que a área da base aqui vai ser um quadrado, 2 vezes 2. E a altura também é 2, porque o cubo tem sempre as arestas iguais, né? Todas na mesma medida. Então, o volume do cubo vai ser igual a 2 ao cubo. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Só que a observação não é só do cubo que eu quero calcular. Eu quero calcular o volume que o gelo ocupa ali dentro do copo. E o gelo, nós temos 3 pedrinhas. Então, eu vou fazer 3 vezes 8, que vai dar 24 centímetros cúbicos. Ou seja, eu já sei, então, que essa é a quantidade que o gelo ocupa dentro de um copo que cabe 405 centímetros cúbicos. Então, a interpretação já foi feita e a gente já está modelando todo o exercício, não é verdade? Calculando um por um. Então, veja como que as continhas são simples. Quando você estiver fazendo exercício do Enem, na prova, cara, se aparecer geometria espacial, não perde tempo não, vai nela, tá? Não pula não, tá bom? Porque geralmente são exercícios fáceis. Lógico que tem alguns detalhezinhos, né, que a gente tem que ir percebendo aí. Olha lá, ó. O limão que ele vai colocar ali são cilíndricos, né? Eu vou fazer um desenho aqui, hipotético, dessa rodelinha de limão, onde ele falou pra gente que tem esse comportamento aqui, ó, lá no enunciado. Ele falou que o raio da rodelinha de limão é de 2 centímetros e tem meio centímetro de espessura cada uma dessas rodelinhas. Então, o que eu sei? Que esse limão tem lá um raio medindo, deixa eu ver uma coisa, o diâmetro era 4 e o raio é 2, tá certinho? Então, o raio mede 2 e a espessura dele vai ser a altura desse cilindro, tá? Ou seja, essa alturinha que a gente vê aqui do lado, ó, que é a espessura do limão, vai ser de 0,5 centímetros. Então, quer dizer, eu tenho todas as informações, porque se é um cilindro, eu sei calcular o volume do cilindro. O volume do cilindro é só fazer a área da base vezes a altura. Então, a área da base vezes a altura. É que, nesse caso, a área da base é um círculo, assim como foi o do copo, né? Então, eu vou fazer π vezes o raio ao quadrado vezes a sua altura. É cilindro, essa é a fórmula do volume do cilindro que a gente precisa lembrar.
ela é simples, fácil, tá? Então, o π, geralmente a gente usa 3 e quando não usa, ele acaba sumindo. Você vai ver daqui a pouco no próximo exercício como que às vezes a gente nem precisa dele. O raio vale 2, então vou fazer 2 ao quadrado. E a altura, que é meio, eu já vou deixar em fração, porque eu prefiro, tá bom? Acho que é mais prático, porque aqui, ó, eu já sei que vai dar 4, né? 2 ao quadrado, eu divido por 2, vai dar 2. Então, eu já simplifico numa pancada só, tá bom? Então, já vai dar um 2 ali. E 3 vezes 2 dá 6, caixa. Então, eu já sei ali que o volume de uma rodelinha de limão é de 6 centímetros cúbicos. Maravilha! Só que tem um detalhe, né? Eu quero achar o volume de limão, não o volume do cilindro apenas. E o volume do limão, nós temos 2 rodelinhas, então tem que fazer 2 vezes 6, que vai dar 12 centímetros cúbicos, tá bom? Acabou. Ó, com essas informações que a gente chegou agora, né, que a gente calculou bonitinho aqui, para finalizar o exercício, ele quer saber o tanto de refrigerante. Eu já tinha feito essa interpretação. Basta pegarmos, então, o volume do refri, vai ser o volume do copo, que é 405, que é o tanto que cabe. Se ele tivesse vazio, ia caber 405 centímetros cúbicos de refrigerante. Vou tirar o volume das 3 pedrinhas de gelo, que é de 24 centímetros cúbicos, e vou tirar o volume das 2 rodelinhas de limão, tá? Que aí vai ser menos 12. Então, fazendo essa continha, vai dar aqui 380, 370, tira 11, 300 e aumentar uns 69 centímetros cúbicos, tá? Então, fazendo a conta aí, nós vamos chegar em 369, que é a alternativa C. Aí, ó, belezinha. Alternativa C responde esse exercício para nós. Então, é um jeito bem legal de fazer esses exercícios, né? Ficar atento, porque o cilindro sempre vai estar acompanhado de algum outro sólido ali, na maioria das vezes em exercício na prova do Enem. Beleza? Ó, e você que está assistindo aqui a nossa aula ao vivo, muito obrigado pela participação, tá? Seja muito bem-vindo. Você que vai assistir nossa aula gravada depois, espero que esteja aproveitando muito, tá bom? E eu gostaria de fazer um convite para você. É um convite para você conhecer como que funciona o nosso método, o Plano A. Já ouviu falar no método Plano A? O Plano A é um método que nós desenvolvemos aqui na Lume 8, o professor Felipe, eu, o professor Fábio, o professor André, nós desenvolvemos um método para te ajudar a passar em medicina numa das 33 mais desejadas faculdades do Enem. É o método no qual você tem aulas gravadas, você tem aulas ao vivo, encontros que ajudam você a organizar a sua rotina de estudo, tá bom? Aulas ao vivo que vão te auxiliar na resolução de exercícios, uma infinidade de exercícios resolvidos, tudo para te ajudar a passar em medicina pelo Enem. Tá? São aulas envolvendo as 4 disciplinas do segundo dia do Enem: matemática, química, física e biologia. Além também de um material excepcional para te ajudar a se preparar para o primeiro dia. Nós temos aí vários e-books também. Então a galera que está fazendo lá o curso, o método Plano A com a gente, tem adorado, tá? Tem valido a pena trabalhar nesse esquema, nesse projeto, para ajudar você e essa galera. Então, se você quiser saber mais, vai ter um link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Clica lá para você conhecer o Plano A, o nosso método que vai te ajudar a passar em medicina, beleza? Eu vou deixar aqui para vocês 2 vídeos, tá bom? Vou deixar um vídeo que vai falar sobre dicas de como calcular a área de figuras planas, isso ajuda bastante, inclusive quando a gente vai estudar geometria espacial, tá bom? E vou deixar também um outro vídeo que vai falar de exercícios envolvendo o círculo, beleza? Então, assiste depois esses vídeos aí, que vai te ajudar bastante a se preparar para a prova do Enem e passar em medicina numa das 33 mais, que é o motivo da gente estar aqui sempre, tá bom? Para te ajudar. É isso aí então, bons estudos e até mais!